Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os benfeitores espirituais responderam a Allan Kardec: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. É a caridade segundo a visão de Jesus. Porque cada um de nós tem uma visão a respeito da caridade. Mas a visão de Jesus nos mostra que caridade é darmos atenção a quem está sofrendo. É respeitarmos e entendermos as diferenças do nosso semelhante. É perdão das ofensas. O Espírito do Natal presente convida ele a esta reflexão. Depois da visita do Espírito do Natal presente, ele recebe a visita do Espírito do Natal futuro, que é muito mais chocante para ele. Porque o Espírito do Natal futuro não diz nada. Ao contrário dos outros Espíritos do Natal passado, que mostra a sua infância, a adolescência, o início da vida adulta, ao contrário do Espírito do Natal presente, que mostra os acontecimentos do dia a dia à sua volta, que até então ele não observava, o Espírito do Natal futuro não diz nada. É semelhante à morte. Aparece com uma túnica negra, mãos frias, não mostra o seu rosto, mostra para ele acontecimentos no futuro. Inclusive mostra para ele a sua própria desencarnação, solitária, infeliz, sem amigo nenhum, porque ele não havia conquistado a amizade de nenhuma pessoa que morava próximo à sua casa, sempre amargo, ranzinza, de difícil relacionamento, ele não havia conquistado a amizade de ninguém. E de repente o Espírito mostra para ele: veja a sua situação, o seu nome. E ele vê então o caixão, vê o seu sofrimento, caso ele deixasse o corpo naquele exato momento. E ele pede para o Espírito uma oportunidade de mudar o seu jeito. Pede a oportunidade de recomeçar. É semelhante à nossa situação. Nós também imploramos do outro lado da vida a oportunidade da reencarnação. De mudarmos o nosso jeito de ser, de corrigirmos as nossas mazelas. Em O Livro dos Espíritos, na questão 150b, Allan Kardec pergunta assim: a alma não leva nada deste mundo? E os Espíritos responderam a Allan Kardec: nada mais que a lembrança e o desejo de ir para o mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida. Quanto mais pura para ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. Isso é o despertar da consciência. Isso quando o Espírito tem a oportunidade de rever, de mudar as suas atitudes, e ele pede uma oportunidade para recomeçar a sua tarefa. Quando ele se dá conta, ele acorda em seu quarto, percebe que não havia deixado o corpo físico e muda o seu jeito de ser. Realmente, Scrooge aprendeu a lição com a visita dos 3 Espíritos do Natal. Ele analisou o seu comportamento, buscou dentro de si força e humildade para mudar o seu jeito de ser. E isso tem tudo a ver com a questão do Livro dos Espíritos 919, quando Allan Kardec pergunta a Santo Agostinho: qual é o meio mais prático e mais eficaz de melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento ao mal? E os benfeitores espirituais respondem a Allan Kardec: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. É uma proposta de reforma íntima, porque ele desperta e vai procurar as pessoas carentes, ajuda as obras de caridade, procura o seu sobrinho Fred, participa da ceia, do almoço de Natal,
visita a casa do seu empregado Bob Cratchit, ampara Tim em sua enfermidade, e ele adota a criança Tim como seu filho. Vejamos a mudança dessa pessoa conforme a proposta do livro. A mudança interior, a verdadeira reforma íntima, que é feita de dentro para fora. Então vejamos bem, meus irmãos, o que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 17, no item 3, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade em sua maior pureza. Para as nossas reflexões, isso nos faz relembrar o que aconteceu com Eurípides Barçanufo no início de sua tarefa. Ele foi levado em desdobramento às regiões superiores do plano espiritual. E ao chegar a uma região boa da vida espiritual, de jardins, ele se depara com um jardineiro cuidando do jardim. E ele se aproxima daquele jardineiro. Olha para aquele jardineiro, e quando ele se dá conta, o jardineiro era Jesus. Quando ele vai conversar com Jesus, percebe lágrimas descendo da face do mestre. Pergunta a Jesus, Eurípides Barçanufo: mestre, chora pelos descrentes do mundo? E Jesus acena a cabeça que não. E logo em seguida diz a ele: meu filho, choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não o vivenciam no dia a dia. Para ele foi um verdadeiro choque. Ao voltar o corpo físico, ele acordou com a fisionomia do mestre, com a orientação de Jesus, e a partir daquele momento, ele começou a colocar em prática a verdadeira caridade. Então vejamos a transformação de Scrooge, a proposta de renovação para todos nós, que hoje nos encontramos na Casa Espírita, que estamos tendo a oportunidade de estudar, de aprender, de melhorar o nosso jeito de ser. Em torno desta reflexão, nós vamos falar um pouco a respeito do Natal. Como as pessoas veem o Natal? Algumas pessoas se preocupam com a vestimenta, todos trajados com as melhores roupas. Outros se preocupam com o excesso de comida, com a bebida. Em meio a tanta festa, tanta bebida, tanta comida, um passa mal, alguém briga, alguém começa a lavar a roupa suja. Em plena ceia de Natal, aí vem a pergunta para todos nós: se o Natal é a maior cristandade universal, é de se lamentar tantos comportamentos fora do padrão do Evangelho, o tanto que nós deturpamos, o tanto que nós pisamos na bola, porque o Natal significa relembrar o aniversário de Jesus. Embora Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro. Com o triunfo do cristianismo, a Igreja de Roma passou a comemorar, utilizar dia 25 de dezembro e comemorar o nascimento de Jesus. Mas o Natal é um convite à reflexão. A imagem que colocamos aqui à frente é de Jesus batendo em uma porta. Jesus batendo na porta do nosso coração. Agora, em meio a tantas bagunças, bebidas, excesso de comida, Jesus veio. Se a festa é para Jesus, Jesus está presente. Fica uma pergunta para as nossas reflexões. E como homenagear Jesus de forma adequada no Natal? Significa seguir os seus passos, imitar os seus exemplos e vivenciar a sua lição. Homenagear Jesus na noite de Natal significa essa proposta de transformação íntima. Significa a gente caminhar com o Mestre,
renúncia, sacrifício, humildade no nosso dia a dia, significa também entregar aos carentes algo de si mesmo, do seu dinheiro, dos seus recursos, do seu tempo, de sua vida, diz o amigo espiritual Emmanuel. Ou seja, significa a gente entregar um pouco do nosso tempo em benefício do nosso irmão. E diz Emmanuel assim: quando nós fazemos bem, no livro Religião dos Espíritos, não podemos nos esquecer que é Jesus que nós estamos fazendo. Aqui está a frase de Jesus: tudo quanto fizeste a um desses pequeninos, é a mim que o fizeste. Então esta é a melhor forma de comemorarmos o aniversário de Jesus, o Natal. Nós vemos por aí a imagem comercial, a troca de presente, em certas datas, né, essa obrigatoriedade de dar o presente, isso não tem nada a ver com o Natal. Embora dar presente a alguém é um gesto de bondade, é um meio de se aproximar das pessoas, desenvolver os laços de afetividade, mas a obrigatoriedade dos presentes em certas datas não tem nada a ver com o Natal. É o consumismo que marca a nossa sociedade, porque o verdadeiro Natal é a gente relembrar a mensagem de Jesus, relembrar o nascimento do Mestre. Diz Emmanuel que o nascimento de Jesus na manjedoura representa para todos nós um convite de transformação íntima. Primeiro, é a proposta de modificação íntima. Porque o primeiro presépio de Natal foi feito por Francisco de Assis no século XIII. E diz Emmanuel que é um gesto de simplicidade, de humildade. Depois, Emmanuel complementa dizendo que é a oportunidade de valorizarmos a reencarnação, aqueles que estão à nossa volta. É uma oportunidade de cumprirmos com os nossos deveres aqui na Terra. Então vejamos bem, comemorar o Natal de forma adequada é a gente convidar o aniversariante na noite de Natal, pensando no nosso semelhante. É por este motivo que Chico Xavier, nas vésperas de Natal, ele visitava os carentes, porque um espírito iluminado como o de Chico Xavier, a consciência desperta, tem uma visão muito abrangente em todas as situações perante a vida, e ele sempre ia no dia 24, às 8 horas da noite, e varava a madrugada dentro, auxiliando o próximo, visitando o seu semelhante, amparando em nome de Jesus, porque é a melhor forma de nós comemorarmos o aniversário de Jesus. E para a nossa reflexão, quando teremos um Natal assim? Meditando em torno do Natal, que o Natal é o nascimento de Jesus no nosso coração. Quando teremos um Natal assim? E diz Emmanuel, a partir do momento que o homem vivenciar a mensagem cristã em plenitude, comemoraremos o mais glorioso de todos os eventos, o nascimento de Jesus em nosso coração. Aí diz Emmanuel, então, suprema alegria para nós será o Natal de todos os dias, não só em dezembro, que a humildade, que a generosidade, que a solidariedade parece brotar em nossos corações. O mês de dezembro, diz Maria Dolores, é um mês completamente diferente, porque a humanidade começa a pensar em Jesus e ao mesmo tempo ter o desejo de fazer o bem. A psicosfera, a vibração do ambiente no mês de dezembro muda. Mas Natal com Jesus é todos os dias. Fazer caridade é todo instante, é todas as horas de nossa existência. Não podemos deixar somente para o dia 25 de dezembro, no mês de dezembro, em fazer a caridade. Devemos pensar no nosso semelhante a todo instante. Então o livro nos convida ao nascimento de Jesus ao nosso coração.
Se nós aqui lembrarmos inúmeras passagens do evangélico, nós vamos observar alguns personagens do evangelho que realmente deixaram Jesus nascer em seu coração. Se nós pensarmos aqui em Maria de Magdala, em que momento Jesus nasceu no coração de Maria de Magdala? O momento que ela procurou Jesus na casa de Simão Pedro. Conforme nos relata o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, ao adentrar a casa de Jesus, por ela ser prostituta, por ela ser uma mulher de má vida, os discípulos se afastaram todos amedrontados, porque ali estava Maria de Magdala, Maria de Madalena visitando Jesus, e o mestre a aguardava ansiosamente. E diz assim: Maria, há quanto tempo eu esperei por este momento? O amor, Maria, cobre a multidão de todos os pecados. Naquele momento, para Maria de Magdala, nascia Jesus em seu coração. Mais tarde, na cidade de Damanulta, Maria de Magdala começou a abraçar todos os leprosos que chegavam à procura de Jesus de Nazaré. E ela então reúne todos debaixo de uma árvore e começa a falar de Jesus, da mensagem do mestre, do seu encontro com Jesus na casa de Simão Pedro, da sua transformação, da palavra doce de Jesus. E ela, de tanto conviver com os leprosos, acaba contraindo a lepra. Ao desencarnar, segundo Humberto de Campos, ela é recebida pelo próprio Jesus. Se nós também pensarmos em Simão Pedro, em que momento Jesus nasceu para Simão Pedro? Foi o momento que ele negou Jesus por 3 vezes. Jesus aparece para Simão Pedro e diz assim: Pedro, larga as redes. A partir deste momento te farei pescador de almas no mar da humanidade. Mas o momento que Jesus nasce no coração de Pedro, foi o momento que ele negou Jesus por 3 vezes. Jesus estava trancafiado na casa de Caifás. Simão Pedro estava a 3 metros de Jesus. Perguntaram para ele: conhece Jesus? Você não é discípulo de Jesus? Você não acompanha esse homem que se diz Jesus? Ele diz: não o conheço.